paz, igreja. Vamos continuar meditando sobre o reino de Deus. Dessa vez, o texto base inicial, olharemos para Mateus capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17. Da mesma forma, irmãos, para nós entendermos a Bíblia, foi dito aqui na EBD, recentemente, sobre aliança. A mesma forma, precisamos entender também a questão do reino. São temas que eles perpassam, livros da Bíblia. Eles estão espalhados ali por toda a Bíblia e eles têm conexão, eles têm uma unidade. Então, o objetivo hoje é a gente entender, a partir dessa genealogia aqui, algumas coisas sobre o reino de Deus, como ele é dito na Bíblia e o que aquelas pessoas entendiam. Então, pela graça de Deus, que o Espírito Santo possa trabalhar na minha vida e na de vocês para que a gente entenda isso. Vamos orar então? Querido Deus, mais uma vez te agradecemos por esta manhã, pela nossa igreja, nossos irmãos. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia daqueles que não puderam estar aqui. Como é nos dito, muitos têm problemas assim, de locomoção, de enfermidade, e o Senhor possa cuidar de cada um deles, nosso Deus. Seu socorro bem presente ali neste momento, com eles, com os familiares, Senhor. Cuide de nossos irmãos, ó Deus, e também de nós que estamos aqui para te cultuar. Obrigado pelo tudo que aconteceu até aqui, que o Senhor também abençoe esse momento da sua palavra, será lida, será pregada, Senhor, em nome de Jesus, que é a nossa oração. Amém. Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no templo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Como que a gente se aproxima, se aborda esse texto, visto que a gente parece, pelo menos para mim, parecia muito enfadonho, né? Parece assim enfadonho, nós lemos genealogias. Eu questionava muito a questão da validade disso, né? Por que uma genealogia? Por que foi colocado isso? Por que tem aquilo, né? Podia pular isso, é um desperdício. Mas é interessante, assim, o que pensava, as perguntas que precisamos ter em mente o que pensava aquele povo da qual o Evangelho segundo Mateus foi endereçado? O que eles, ao ler ou ouvir sobre esse relato de que nós lemos 17 versículos, o que eles imaginavam. Então, primeiramente, é interessante que todo o evangelho, os evangelhos, os livros, né, em geral, eles têm um prólogo, né? O prólogo de Mateus é esse aqui, ele coloca uma genealogia. Prólogo é o que vem antes, né, da palavra, é que vem antes de alguma obra
e tem um resumo do que acontece ali. Então, Mateus está chamando a atenção para os seus leitores primários a questão de que Jesus é um personagem importante, ele é de uma linhagem real e leva ele até o próprio fundador da nação, Abraão. Olha como que a Bíblia tem conexões. Então, isso passava-se pela cabeça deles, né? Jesus Cristo, esse que nasceu em Belém, esse que é o Nazareno, ele é de uma linhagem real. Mas aí a pergunta que fica para nós: o que aconteceu com essa linhagem real? Onde ela se perdeu? Como ela se perdeu? Então, para nós entendermos isso daí, a gente tem que nos remeter ao Antigo Testamento. Então, vamos ler alguns versículos que falam sobre isso. Em primeiro lugar, se você quiser abrir ou anotar, eu vou dizer. Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, Deus vai fazer uma promessa ali para Abraão. Abrão, no caso, ali no nome dele, naquele momento, era conhecido como Abrão. E diz assim: saia da tua terra, da tua parentela e da terra de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. E o final, olha como que termina. Em você serão benditas todas as famílias da terra. A gente não pode perder algumas coisas da palavra de Deus, porque a gente perde depois o sentido delas, né? Por exemplo, Gênesis 12, ele vem logo após a Torre de Babel, o juízo de Deus, um juízo parcial de Deus sobre a humanidade. Eles queriam ser famosos, queriam ter o nome engrandecido e acabaram sendo envergonhados. E logo depois logo em seguida vem a narrativa de Abraão, alguém que foi escolhido por Deus. A gente tem que entender no mundo de meritocracia, meus irmãos, que com Deus isso não se aplica. Se fosse merecemos o que de fato Deus teria que fazer com a gente é exterminar todos, mas pela tua misericórdia, Ele não executa a sua justiça sobre nós, mas só que os pecados não ficam impunes, né? E Ele escolhe alguém aqui, Abraão, e não tem mérito algum na vida de Abraão, e ali começa dizendo sobre esse homem, o que ele iria fazer, mas no finalzinho, no versículo 3, diz que em você serão benditas todas as famílias da terra. Nós nos esquecemos do que a gente fala, do que nós prometemos. Deus jamais. No plano da redenção, Ele vai cumprir as promessas dele. A gente percebe que Abraão era um forasteiro, o que ele conseguiu no máximo foi um túmulo, um jazigo ali para a sua família, foi extorquido, meio que extorquido ali pelo o povo da terra, pelo Manre e os filhos deles lá, e conseguiu ali, o máximo que ele conseguiu foi... E como que se aplica, então, em você serão benditas todas as famílias da terra? É muito lindo a história da redenção, o arco narrativo da Bíblia, porque a gente percebe em todo tempo o agir de Deus na vida de miseráveis pecadores, como nós. Um dos filhos de Jacó, em Gênesis 49, 10, o próprio Jacó profetiza sobre a vida de Judá, que era o quarto ali. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá dentre os seus pés até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Tudo isso, esse povo judeu conhecia, sabia. Mas quando eles estão ali no Evangelho de Mateus, muita coisa já havia acontecido, e a gente vai chegar lá. Então, em caráter introdutório, estou dizendo tudo isso é a mesma coisa quando a gente assiste algum filme, alguma série, ele volta lá para trás, né? Primeiro ele mostra o herói, depois ele volta lá para trás contando toda a história, né? Então, estou usando essa maneira como que é feita até nos filmes, né?
Então, quando ele fala aqui em Gênesis 49:10, o cetro significa poder, autoridade. Então, ele escolheu Abrão, um pagão. Foi dito aqui também não sei se foi domingo passado, mas foi dito recentemente. Ele escolheu um pagão para servir, para começar uma nação. Depois da linhagem de Abraão, veio, foi no Conselho de Alianças, né, que o senhor trouxe isso, né? E depois veio os filhos de Abraão, e nesse caso aqui, um descendente de Abraão, Judá. Quando é dito que o cetro não se afastará de Judá, o cetro é um sinal de governo, de autoridade, de poder. Então, da linhagem de Judá não se cumpriu ali em Judá, mas quando a gente passa a ler o Antigo Testamento, Judá era uma tribo mais numerosa, poderosa, é o que ataca os inimigos. E depois vem a questão do reinado, quando o povo pede um rei e escolhem. Deus dá um povo de acordo com o gosto das pessoas, né? Muitas pessoas interpretam como o sim de Deus, como se fosse algo bom, mas ali era um sim que trouxe um juízo também sobre o povo, quando lhes deu Saul. E mais adiante, Saul prova, né? Saul foi um erro atrás do outro, e percebe-se ali na narrativa de Samuel o quanto Saul era ímpio, nunca foi ali convertido, até que o Senhor retira o espírito de Saul e pede para Samuel, ordena que Samuel fosse na casa de Jessé e escolhesse um dos filhos. Nenhum dos escolhidos foi aquele que o coração de Samuel despertou logo, né? Foi o mais novo. E aí começa o reinado de Davi, que é da tribo de Judá, e que a gente leu aqui na genealogia. Quando a gente lê, é interessante, a partir do versículo 6, Jessé gerou o rei Davi. Então, Davi colocou ali, tem um destaque ali sobre Davi e sobre Abraão nessa genealogia. Pode ver que quando coloca o rei Davi, Salomão também foi rei, mas é colocado como Roboão, Abias, Josafá, mas só Davi ali é dito, né, o rei Davi. Então, está colocando um antepassado ali importante na história de Israel. E com esse Davi, em 2 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 8, diz assim: agora vai e diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens onde você cuidava das ovelhas e o escolhi para ser líder de meu povo Israel. Estive com você por onde andou e destruí todos os seus inimigos diante de seus olhos. Agora tornarei seu nome tão conhecido quanto o dos homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para meu povo Israel e os plantarei num lugar seguro onde jamais serão perturbados. Nações perversas não os oprimirão como fizeram no passado, desde o tempo em que nomeei juízes para governar meu povo Israel. Eu lhes darei descanso de todos os seus inimigos. Além disso, o Senhor declara que fará uma casa para você, uma dinastia real, pois quando você morrer e foi sepultado com seus antepassados, escolherei um de seus filhos de sua própria descendência e estabelecerei seu reino. Ele é que construirá uma casa para meu nome e estabelecerei seu trono para sempre. Serei seu pai e ele será meu filho. Se ele pecar, eu o corrigirei e disciplinarei com a vara, como qualquer outro pai faria. Contudo, não retirarei dele o meu favor, como retirei de Saul, quando o removi do seu caminho. Sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim. Seu trono será estabelecido para sempre. Então, Natã voltou até Davi e contou ao rei tudo que o Senhor havia revelado. A gente tem aqui novamente o conceito de aliança feita por Deus. Deus escolheu aqui, como está escrito, a Davi e a sua dinastia.
por méritos de Davi. Davi era menos pecador do que nós? Não era. A gente sabe, nós, volta e meia, recitamos aqui o Salmo 51, no qual Davi, ele confessa os seus pecados a Deus, do terrível pecado que ele havia cometido. Então, a gente tem essa aliança aqui estabelecida com a casa de Davi. Mas aí, quando a gente continua na história, a gente vê Salomão, constrói um templo maravilhoso, um homem muito sábio, muitas riquezas, só que Salomão peca. Filho de Salomão sofre também as consequências, comete seus erros, Roboão, e vai indo até que culmina, começa a ter reis que fazem o que é correto aos olhos do Senhor, outros fazem o que era mal aos olhos do Senhor, até que culmina em 580 e poucos ali, na destruição de Jerusalém, do templo, e eles são levados cativos pelos povos inimigos. Aí a gente entra no que também foi pregado recentemente aqui, no pós-exílio. O que acontece? Deus, imagine a cabeça do povo, Deus nos abandonou, porque se Ele é todo-poderoso, como que Ele pode permitir, como que Ele pode ser derrotado? Ele não vai cumprir as suas promessas? Então a gente entende que a aliança, quando nós falamos de aliança, é importante, eu acho que a gente não ressalta isso muitas das vezes. Eu não estou falando nós como igreja, como presbitério, mas em geral, o que significa uma aliança? Ela é um compromisso que ela não pode ser quebrado. Então, quando uma aliança é quebrada, vem as consequências, porque ela não é um conceito meramente humano, não é estabelecido somente no âmbito civil, no meio de homens. É algo que foi ensinado, estabelecido pelo próprio Deus. O que a gente tem de mais próximo de uma aliança, conforme os moldes bíblicos, é o casamento. Então, quando quebra-se uma aliança, as pessoas acham que vão sair ilesas, tranquilas, vão sair assim sem sofrer as consequências. E é aqui que acontece. O que foi dito, né? Que uma aliança foi estabelecida por Deus, mas a gente sabe que ela não pode ser quebrada, porque tem as maldições quando se quebra um pacto, né? Uma aliança. E a nação de Israel sofreu, porque os seus reis não conduziram o povo pelo caminho do Senhor. Agora a gente precisa entender também o que significa ungido, o Cristo, Messias. Esse conceito vem desde o Antigo Testamento. As instituições apontavam para aquele que viria. Então, em primeiro momento, o sacerdote era ungido, o sumo sacerdote, aquele que intermediava entre o povo e Deus. Ungir significa que ele foi autorizado por Deus por uma tarefa sagrada, uma tarefa que não era para qualquer um. A gente vê no livro de Números a rebelião ali que é feita contra os levitas, né? Muitos queriam ali, é injusto, por que eles podem entrar diante do Senhor e outros não? E aí Deus fala que Ele escolheu aquele povo ali, aquele povo era ungido. Não é tão sério que aqueles que foram escolhidos e não trataram da maneira devida, os filhos do próprio sacerdote Arão foram mortos diante do Senhor. Os filhos de Eli foram julgados pelo Senhor, porque eles receberam um privilégio tamanho, mas eles ignoraram, de tal forma que eles foram julgados ali diante de Deus. Quebraram ali esse pacto aí também. E o ungido, ele tinha isso, né? No Antigo Testamento é simbolizado como um derramar de um óleo, né? O óleo da unção. E aí, olha que interessante, quando
o Senhor atende o pedido do povo de Israel, em Samuel, 1 Samuel, como que era o ritual para a unção daquele que governaria a nação. Era a unção, derramava-se um óleo. Samuel derramou óleo sobre Saul, que também foi ali um irresponsável, usando uma palavra bem amena ali para ele, mas ele era ímpio. E mesmo assim, quando Davi tem a oportunidade de matar 2 vezes, o que ele fala? Eu não vou ferir o ungido do Senhor. Alguns já acham que é pastor, o ungido do Senhor. O pior é assim, quando o povo acha, tá bom, o problema é quando o pastor se acha, né? Tinha alguns que... Mas o ungido do Senhor ali era o rei. Ele era capacitado pelo Espírito de Deus para exercitar aquela função. E aí Davi recebe a unção como rei e governa. A gente vê várias falhas na vida de Davi, a Bíblia não perdoa isso, mas é interessante a piedade de Davi, o arrependimento de Davi. O coração de Davi, foi lido o Salmo 139, um dos mais belos da Bíblia, né? O reconhecimento que Davi tem, né, da grandeza, da soberania de Deus, da onisciência de Deus, o temor que Davi tem. Só que essa dinastia não durou para sempre. Quando a gente olha aqui para esse texto e começa a olhar o pós-exílio, o povo começa a pecar, os reis de Judá, alguns são piedosos, outros não, e principalmente Manassés, ele avacalha tudo, né? Ele faz coisas terríveis, sacrifica os filhos, crianças, altares idólatras e tudo isso daí, e culmina no castigo de Deus. E no pós-exílio? Então foi pregado algumas vezes aqui Ageu, tem sido pregado Amós. No pós-exílio, o povo volta para a terra, o povo tem o templo estabelecido, mas nunca mais senta ali um rei que é autorizado ali por Deus. Então eles ficam nessa expectativa. Então, quando a pessoa lia o Mateus, essa genealogia, o Espírito Santo aqui soprou, né, inspirou Mateus a escrever, a deixar esse relato, porque havia outras expectativas naquele momento em que é escrito o Evangelho segundo Mateus. Então tem mais um pano de fundo histórico, no sentido de que o que aconteceu no final ali do Antigo Testamento, para que até a abertura aqui com o Evangelho segundo Mateus. O Império Babilônio passou, caiu, foi derrubado, Ciro conquistou ali todo aquele território, Ciro o persa, e aí vem os livros de Esther, Neemias, e depois esse Império Persa, ele cai para o Império Macedônio, de Alexandre o Grande. Bem naquele período intertestamentário, esse Alexandre, pouco tempo ele conquistou boa parte ali do mundo conhecido, só que ele veio a falecer, 323. Um homem poderoso, ele vem a falecer, uma doença ali matou ele. Então, seu império foi grandioso, mas foi muito breve. E ficou na mão de 4 generais, dos que importa para nós, os Ptolomeus e dos Seleucidas. Esses daí brigavam muito. Há uma ambição por poder, por conquistas, né? E, ora, o território da Judéia, ele ficava dividido entre o governo de Ptolomeus, que depois também governava o Egito, ora ficava sob o domínio dos Seleucidas, e em algum momento entra Roma, né, toda essa confusão aí, o Império Romano começa uma ascensão. Mas antes do Império Romano, só para a gente ter ideia de como o judeu pensava em reino, antes de falar em si do Império Romano, o Império Romano começa a crescer, e aí o que acontecia quando um reino conquistava o outro? Paga impostos, né? Para você ter uma certa autonomia, você é meu vassalo, pague impostos. E aí o rei Seleucida, Antíoco Epifânio,
perdeu alguma batalha e tinha que pagar um imposto caríssimo para Roma. O que acontecia quando ele tinha que pagar de Roma? Ele tinha que tirar da onde? Dos súditos. Onde que tinha tesouros? No templo de Jerusalém. E aí ele impôs impostos. A Judéia, ela tinha uma certa autonomia. Era um pouquinho diferente, né? Eles davam até uma certa autonomia, porque os judeus eram um povo tinhoso. Eles tinham uma certa autonomia, mas em algum momento esse Seleucida, o Antíoco IV, ele se autodenominou Epifânio, que é como se fosse uma espécie de Deus encarnado, o próprio Deus. Olha como que a cabeça desses caras eram assim. E aí de repente, ele consagra o templo de Jerusalém aos Zeus do Olimpo e sacrifica uma porca ali no templo. Muitos vão dizer, a maioria dos comentaristas vão dizer que a abominação da desolação em Daniel é isso que aconteceu. Então está se cumprindo ali em Daniel. A mesma questão da estátua de Daniel, que seria Império Babilônio, Império Persa, Império Macedônio, Greco-Macedônio e Império Romano. Então, descrevendo toda a profecia da estátua ali de Daniel, está se cumprindo naquele momento que ocorre tudo isso. E aí o que acontece? Isso eu lembro, o senhor falou, né, dos Macabeus, o Judas Macabeu. Em algum momento chegaram no sacerdote, ele e os filhos dele, um sacerdote já idoso, e eles tentavam fazer a helenização, ou seja, impor todos os costumes gregos à força nos judeus. Qual que eram os costumes deles? Eram abominação para os judeus. A palavra ginásio vem de exercitar-se nu. Por que eles sabiam que a pessoa era judeu? A circuncisão. Porque eles estavam nus ali, estavam despidos. Os gregos não tinham essa moralidade que os judeus tinham. Tinham várias coisas ali que os assustavam, né? Era abominação aos judeus. Então, eles criavam como uma espécie de franquias, né? Toda cidade, com a helenização, tinha o ginásio, tinha bibliotecas, tinha filosofia ali, era muito forte. Eles criavam como se fossem franquias e espalhavam por todo o império, que durou assim muitos e muito tempo, né? O Império de Alexandre, poderio militar foi curto, mas a influência durou mais de 1000 anos. Então, era uma cultura muito forte. E aí, quando chegava na Judéia, eles eram resistentes, mas esses judeus mais piedosos, eles se protegiam, eles eram contra isso e feriam ali o orgulho, tudo aquilo que foi construído ao longo de muitos anos com eles. Tem muita história nesse meio, eu estou até resumindo bastante ela, mas quando chegou e tentaram fazer que eles participassem de um culto pagão, que eles não era adequado ali para os judeus, esse sacerdote veio e feriu alguém do Império Seleucida, e aí eles conseguiram, assim, formar uma resistência. Então, Judas Macabeus, os Macabeus eram os marteladores, e eles, assim, conseguiram tomar o reino à força, vamos dizer assim, por algum momento. Conseguiram ter uma dinastia de uma família por cerca de 100 anos ali. E aí subiu na cabeça deles também o poder, de forma que em Israel era bem estabelecido reinado da linhagem de Davi, ou seja, da linhagem de Judá, e o sacerdócio da linhagem de Levi. Então, a volta ali de todo do exílio, foi visto quem era descendente de Zadok, aquele que consagrou o templo em 960, só que isso foi se perdendo, começaram a ter cargos políticos. As pessoas subornavam Epifânio, que tinha que pagar a dívida, Antíoco Epifânio. Então teve um camarada lá que primeiro conseguiu, que já não era da linhagem de Zadok, foi perdido ali, foi manchado o sacerdócio conforme Deus havia ordenado. Olha que coisa. Por isso que quando a gente lê Lucas,
A gente vê que o último, foi dito isso aqui também, ano passado, o último sacerdote seria João Batista. Só que João Batista era o último sacerdote, só que ele estava fora do templo, porque estava tudo corrompido ali, tudo embaixo de subornos. Aí vem um segundo, esse segundo eu lembro o nome, Menelau. E ele ofereceu mais, e o Antíoco Epifânio não teve como dizer não. Depois daí, nunca mais houve outro sacerdócio da dinastia de Levi. Olha quanta coisa passava na cabeça desse povo que lia Mateus. Não é uma coisa assim que talvez, quando falta o conhecimento, a gente preenche essa lacuna. Nós, seres humanos, vamos preencher essa lacuna com alguma coisa. Estava ali tudo corrompido, né? Havia muitos interesses financeiros por trás daqueles que governavam a Judéia naquele momento. Então, por isso que não parece ser tão simples assim. Por que eles não aceitaram Jesus? E esses grupos de sacerdotes que assumiram da dinastia dos Asmoneus, né, que vem também dessa família de Macabeus, eles assumiram tanto o sacerdócio quanto o reinado, que não era permitido. Um pouco dessa expectativa do povo da época de Jesus com relação ao rei seria esse livramento das nações estrangeiras. Então, eles tinham essa grande expectativa. Agora a gente começa a entender o porquê, o estilo de liderança de Jesus, em algum momento, eles se decepcionaram com Jesus, porque, principalmente os zelotes, né, porque eles queriam que pegarem armas, né, já que Roma está ali, ninguém faz nada, esse Jesus tinha que pegar em armas. E aí que entra também o outro rei da época de Jesus, Herodes. Se a gente for ali em Mateus capítulo 2, versículo 1, vai dizer assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então a gente vê que Mateus está contando na genealogia, está remetendo a Davi e remetendo a Abraão. Só que chegou no momento aqui que Jesus, encarnado, nasceu, quem está como rei? Um rei que não era legítimo. Onde que Herodes entrou em toda essa história, de toda essa enredo de novela que eu falei aqui para vocês? Herodes entrou, o pai do Herodes, alguns textos vão estar Antipater, outros vão estar Antipatro, no nome dele. Ele era aqueles puxa-saco, né? Se a gente for falar uma linguagem bem popular, puxa-saco do governo romano e conseguia favores romanos, porque os romanos sabiam que os judeus não aceitavam, eles armavam revoltas, eles se revoltavam com facilidade, tendo em vista essa revolta dos macabeus que eu falei para vocês. A revolta dos macabeus acontece porque o Epifânio não conseguiu administrar essa confusão que ele mesmo criou, e eles tinham que deslocar tropas para se proteger dos outros. Então ele mesmo criou uma confusão que enfraqueceu o reino dele por própria ignorância. E aí esses asmoneus, né, que é da família dos macabeus, conseguiam ter esse reinado aí de 100 anos, por volta de 100 anos, mas também subiu para a cabeça deles essas questões, eles quiseram ser rei. E aí o Herodes ele chega na história, o pai dele tinha influência política e também era assim, quem pagava mais levava o sacerdócio. Então ele ficou um tempo refugiado em Roma, o Herodes, e conseguiu assim se aliar com o Marco Antônio, aquele lá mesmo da Cleópatra, né? E aí conseguia, os romanos, como não eram bobos, né, tinham o império crescendo, fronteiras para defender com o contingente militar. O que a gente faz com os judeus? Vamos deixar um rei que
nos moldes deles lá, apesar dos romanos considerar os povos que tinham reis um povo inferior. Aquele registro sobre a cruz lá, este é o rei dos judeus, é algo irônico, ele estava sendo bem irônico ali, porque eles consideravam algo bem inferior. Mas Herodes, tendo essa influência com Roma, se provando um grande administrador, ele foi, em algum momento ali, quando Roma ganha ali algumas batalhas, ele chega até o poder e é nomeado como rei dos judeus pela sua influência, né? Uma capacidade de administrar e fazer grandes construções. E esse templo que foi construído, reconstruído ali, Esdras, Zorobabel, ele foi ampliado por Herodes, né? Ele era um grande também construtor. Então ele tem a Fortaleza Antônia, que ali estava no pátio do templo, que foi em homenagem a quem? Marco Antônio. Cesareia, que foi em homenagem a quem? César. Então eles eram bem puxa-sacos, né? Era quase que uma idolatria para os governantes romanos, e por isso que ele tinha um certo governo ali, na região da Judéia, Galileia, o Herodes o Grande. Só que Herodes, ele era tão astuto, o grande, né, o pai de todos, o primeiro deles, que ele se casou com uma mulher, a Mariane, que era a filha, né, a neta desse povo todo aí, que foi sacerdote e foi rei dos Asmoneus. Então ele se infiltrou nessa família aí, porque a expectativa desse povo que vivia aqui na Judéia, ali no século I, ali nos primeiros anos, era que esse rei, esse ungido, esse Messias, tivesse um poder militar, livrasse do povo como os asmoneus fizeram ali, né? Tiveram um tempo ali de glórias. E ele era muito esperto, porque ele não era um judeu puro, ele era um idumeu da linhagem de Esaú, os idumeus vieram de Esaú, e aí ele toma esse reinado aí e consegue favores, por isso que no capítulo 2, versículo 3, vai dizer que quando aparecem aqueles magos, né, eram astrólogos, algumas traduções vai trazer isso, ele ficou alarmado, né? E a palavra para ficar alarmado ficou assim, causa uma comoção interna, tira a paz da sua mente, perturbou sua tranquilidade. Todos esses significados cabem para essa palavra alarmado. Porque como assim? Vão me depor do rei, de rei, né? Como assim nasceu o rei dos judeus? Para vocês terem uma ideia, esse Herodes ele teve 10 esposas. 10 esposas. Mais de 15 filhos. Inclusive a Mariane, ele assassinou ela, com medo de tirá-lo do poder, com medo de ser deposto ali, né? Com medo de alguém falar, vamos trazer de volta, né? Um medo do povo trazer à memória a vitória dos asmoneus. Então eles tinham perdido toda essa aliança que Deus tinha feito com Davi. Então o povo meio que se esqueceu ali, porque pensava nas coisas meramente humanas, né? E aí a gente percebe uma coisa interessante, irmãos. Fazendo uma pausa aqui em toda essa história de tirar o fôlego, que os reinos humanos, eles vão desaparecer. Eles vão durar um tempo, mas logo vão se extinguir. Da mesma forma que Deus conta ali sobre a estátua, a cabeça, o corpo da estátua lá em Daniel, eles vão, aos poucos, eles mesmos se destroem, eles mesmos vão se acabando, porque é meramente construções humanas. Em algum momento eles são ali caprichos dos seus governantes. E onde que entra nós em tudo essa questão aí? O que se aplica para nós nesse sentido aí? Eu me limitei aqui para Mateus, para a gente não ficar confuso, nem para mim, nem para vocês. Após esse episódio aí dos magos, no capítulo 2 de Mateus, disserem que eles iam
vieram para adorar o Jesus, o rei dos judeus, que havia nascido, vocês sabem o que acontece. Aí a gente revela mais sobre o caráter de Herodes. O que a Bíblia diz aqui é pouca coisa pelo que o fato histórico que a gente sabe dele. Então ele perguntou, né, sobre ele falou falsamente ali para aqueles magos, né? Me falem onde que nasceu o rei dos judeus para que eu também vou adorá-los, né? E aí o que ele faz ali para garantir o seu reinado? Ele manda matar as crianças abaixo de 2 anos. E aí ocorre toda a matança, né? Relatado principalmente no capítulo 2, a partir do versículo 16. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Herodes, a gente vê bastante aqui o caráter dele, mas tem muito mais coisas, né? Conforme eu falei para vocês, que até a esposa não poupou, os filhos ele não poupou, matou ali bastante gente para se manter no poder. Só que o reino de Deus ele não pode ser impedido por governantes humanos, por ninguém. Essa é a boa notícia. A boa notícia é essa. A má notícia é que os homens, incluindo nós, né, queremos construir os nossos próprios reinos, queremos governar segundo as nossas próprias leis, queremos a nossa própria autonomia, inclusive, irmãos, até os religiosos. Há igrejas que a gente já conhece, que um simples reforma na igreja, ela causa divisão, aflora o ego das pessoas, porque um quer de um jeito, outro quer do outro. E aí, cada um quer o seu próprio, estabelecer seu próprio reino à sua maneira. E o reino de Deus, ele chega de uma maneira que nenhum homem pode frear. O que destrói a estátua ali de Daniel? Uma grande pedra rola ali e destrói ali. Quando a gente chega no capítulo 3 de Mateus, aparece mais uma vez a referência de reino, só que dessa vez, aquele que era para ser o sumo sacerdote legítimo, é levantado por Deus, que também, esse daí era ungido desde o ventre da mãe, João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Então, o reino dos céus, ele não vai ser impedido por ações humanas. E uma das formas aqui que João Batista aparece, todo esse caldeirão de coisas acontecendo, né, ou já tinha acontecido, porque uma metáfora muito interessante que alguns usam para falar da Judéia no primeiro século era um grande caldeirão borbulhando. Várias nações ali, vários interesses ali, e aí Deus levanta aquele homem que, se a gente pegar a descrição dele, hoje para nós, se a gente for caracterizar João Batista, a gente diz até que ele é um mendigo, um pedinte, o jeito que ele chega ali. Mas é exatamente uma denúncia, que Deus escolhe quem Ele deseja e Ele usa como instrumento a quem Ele quer para que os seus planos, né, sejam cumpridos. E a maneira qual Ele chega abordando aquelas pessoas é arrependam-se. Que vem do quê? Do verbo mudar a mente. A gente, em algum momento, sabe disso, né? Aprendeu sobre isso. Mudar a mente para melhor. Emendar de coração com o pesar os pecados passados, né? É uma definição que tem num dicionário aqui. Então, a pessoa muda a mente. Então, todos nós, em algum momento, temos o desejo, o anseio que o nosso reino, o nosso domínio, a nossa influência seja estabelecida. Mas todos nós precisamos nos arrepender, porque tudo que a gente faz pelo nosso egoísmo, pela nossa própria vontade,
ela é manchada pelo pecado. E existe um rei que é acima de todos, né, que governa todos, que é o próprio Rei Jesus. E como que Jesus veio? Ele não veio metendo o pé na porta de Roma, porque o domínio, o que Jesus veio vencer, era muito maior do que todos esses homens aí. Todos eles o quê? Passaram. Não importa o tamanho do poder que eles tinham, não importa a ganância que eles tinham, até onde que eles chegaram, todos eles passaram. E é interessante que o pastor logo no início falou assim, a igreja continua. Então, quando a gente olha para o aspecto histórico, a gente vê assim, vários reinos ascendendo e caindo, ascendendo e caindo. E é uma tônica que vai acontecer sempre. A Bíblia, ela não condena o fato de existir reinos menores. Ela não condena o fato de haver um domínio, né? Pessoas, eu não estou dizendo aqui para ninguém, ninguém não ter, não é proibido você ter um poder, não é proibido ter uma esfera de domínio. O problema nosso é a nossa rebeldia. Quando os nossos interesses pessoais são acima do reino de Deus, do governo de Deus. Esse é o problema. Quando os nossos planos são para o enriquecimento próprio, o domínio do nosso ego, para que a gente seja mais poderoso, seja admirado pelos homens, aí está incorreto. Aí está um reino paralelo e é, acima de tudo, rebelde. Imagina você brigar numa igreja, dividir uma igreja por conta de caprichos, né? É um absurdo, né? Você fala assim, é um absurdo as pessoas virarem inimigas por conta de uma coisa que vai se deteriorar. Uma coisa que vai... Eu estou dizendo esse absurdo para a gente também sondar o nosso coração e entender que quando a gente faz parte, né, de algo que Deus ordena a gente, nem tudo vai ser do jeito, da maneira que a gente acha que é a melhor maneira, e para a gente não usar as forças ou influências para que aquilo aconteça, né? Sem a direção de Deus. É isso que eu estou dizendo. Quando o ego está muito acima ali, cega as pessoas, né? Porque Deus usou coisas ali simples, né? Coisas ali que eram desprezíveis, vamos dizer assim. Só que o reino dele foi estabelecido e está se estabelecendo. A igreja faz, não estou dizendo que a igreja mas ela faz parte do reino de Deus. Porque quando alguém se arrepende, se converte e reconhece o senhorio de Cristo, ela está dizendo, eu não governo mais minha própria vida. Porque quando a gente quer governar a própria vida do jeito que a gente deseja, só desgraça. Hoje as pessoas elas batem no peito e orgulham, eu faço o que eu quero, né? Esses crentes vão para a igreja, é submisso a um pastor que tira o dinheiro deles ali, mas eu faço minha vida, eu vivo minha vida do jeito que eu quero. É só desgraça. Vai ser criticado a nossa moralidade, né? A maneira que a gente conduz a nossa vida, em prol de uma independência, de uma liberdade que não existe. Está tudo assim, de cabeça para o ar. Isso significa que cada um quer ser o dono do próprio nariz, pensando no âmbito de reinado também, né? Não só do poder. Mas a tônica da sociedade cada um faz o que quer. Não importa o que Deus diz. Deus é uma invenção daqueles fanáticos lá. A igreja é uma invenção. Eles ficam com regras meramente humanas. Mas é assim que acontece. As pessoas oferecem os seus corpos para quem quiser, para ter ali uma liberdade, um prazer momentâneo, e esquecem das consequências. Porque não se submete a quem? Ao Rei dos Reis, ao que Deus estabeleceu lá no princípio. As coisas bem antigas ali, as coisas de Deus, elas são bem antigas mesmo, né? E cada um quer ter o seu reinadozinho ali, onde tem o seu domínio e não se submete a Deus. Então, pensando nessa questão aqui de Mateus, por que eles interpretavam desta maneira, né? Essas coisas? Eles tinham uma visão equivocada de o que é reino, do que é reinado, e eles perderam quem era
o verdadeiro rei, a linhagem de Jesus. Porque eu citei assim o extremo de Herodes, mas eu queria que nesses exemplos a gente olhasse para nós mesmos, né? O que você faz reflete a sua cidadania como um cidadão do reino dos céus, um súdito de Jesus? É esse o ponto. Trazendo para o nosso âmbito mais prático, né? O que a gente faz, os meus desejos e anseios estão conectados com isso? Os meus posicionamentos, eles são meramente políticos ou eles refletem a crença que eu tenho, que eu sou cidadão do reino dos céus e que eu tenho que expandir eu sou instrumento de expansão desse reino, dessa justiça, dessa boa notícia, dessa libertação que o Senhor traz de mim mesmo, né, do próprio pecado. É esse o ponto que a gente tem que trazer aqui para nós. Porque o reino foi inaugurado, o reino de Deus foi inaugurado. Ele vai ser completamente estabelecido, né, em algum momento futuro. Mas nesse tempo que a gente se encontra, será que a gente cria um reino paralelo e rebelde, ou nós somos submissos ao Rei dos Reis? Eu quero pegar aqui algumas coisas, como que foi relatada a morte de Herodes por Flávio Joséfo, um historiador do primeiro século. No final da vida, Herodes sofreu uma doença grave. Joséfo descreveu os sintomas de Herodes, pois um fogo ardia nele lentamente, o que não aparecia ao toque externamente, mas aumentava suas dores internamente, pois isso lhe trouxe um apetite veemente de comer. Suas entranhas foram expostas, né? E a principal dor estava em seu cólon, um líquor aquoso, transparente, que também se instalou em seus pés, semelhante o afligiu no fundo da sua barriga. Tem uma obra de Flávio Joséfo, que ele fala na Antiguidades, ele relata isso, um historiador que não era cristão, lá do judeu, do primeiro século, ele mostra a morte, né, de Herodes, relata dessa maneira, um homem que fez várias maldades, né, que a gente relatou aqui. No final de tudo, ele tinha o desejo de governar e se achava um próprio Deus, né? Herodes eu citei como extremo e citei a mensagem de João Batista. Para se entrar no reino, deve haver um arrependimento. Não é simplesmente um sentimento, mas é aquilo que transforma a gente totalmente. Porque senão, sempre o nosso reino vai concorrer com o Senhor. E todos os que concorrem com o reino do Senhor, haverá um juízo terrível. A boa notícia é que o Senhor nos liberta de nós mesmos, né? Desse anseio de querer ser mais para ser um súdito, um servo, da maneira do que o próprio filho foi. O próprio filho falou assim, eu não vim para o quê? Ser servido. O rei, olha, pensa nisso, irmãos. Olha, por isso que muitos vão chamar o reino de ponta cabeça. Porque Jesus, para cumprir tudo que ele havia planejado com o Pai, ele esvaziou-se de si mesmo, diz a Bíblia, da sua glória. Ele não deixou de ser Deus, mas ele foi ali submisso, cresceu ali, ele se diminuiu. Quando a gente fala aqui de encarnação, quem que poderia imaginar que Deus ia fazer isso? Enviar o filho dele para uma família do interior de Nazaré. Para a gente entender a profundidade disso, Herodes, o filho, o Antipas, ele fez de uma cidade a mais ou menos 10 quilômetros de Nazaré, que era um povoado, uma cidade chamada Séforis. Ela não é citada na Bíblia. É interessante que os estudiosos colocam, ele fala assim, a Bíblia coloca Nazaré no mapa da Bíblia, enquanto os evangelistas ignoram completamente a cidade de Séforis, que era uma cidade muito mais desenvolvida, era uma capital ali de um governo, e ela traz o quê? O rei
né, que nasceu ali numa manjedoura, entre ali os animais, numa casa simples. Aqueles que foram adorar foram pastores, pessoas comuns ali, camponeses, e depois ele vai morar em Nazaré, que a gente vê o preconceito que existe. Vem alguma coisa boa de Nazaré? Por que o nosso desejo por tanta grandeza, por tanto reconhecimento? Não estou dizendo que essas coisas em si, né? O problema é quando elas nos dominam, sendo que a Bíblia, ela, de forma bem irônica, ela conta, né, que o Rei dos Reis ele veio nessas condições, e não somente isso. Encarnou, aprendeu ali. Imagina ali, Maria e José sabiam, né, de como foi o nascimento, mas imagina ali Jesus sendo submisso a esse pai, essa mãe terrena, porque diz que ele não pecou até os 30 anos de idade. Hoje, a Sheila diz lá que os alunos dela falam assim, tenho 11 anos, eu sou o máximo, né? Imagina, né? E a gente também com tanta arrogância, né? Quero fazer 18 anos logo, quero ficar de maior, mandar na minha própria vida, como se isso fosse a melhor coisa do mundo. Como se os nossos pais fossem descartados, né? Essa arrogância nossa aí. Então, o que a gente faz com isso, né? Com tudo isso que a gente recebe, né? Reinos temporários, irmãos. Os reinos humanos, eles estão fadados ao fracasso. A gente tem que entender isso. E não é por isso que a gente vai cruzar os braços e esperar as coisas. Porque aqueles cidadãos do reino, eles são ativos, né? Eles são comissionados. O próprio Mateus vai comissionar, dizendo as palavras finais lá de Mateus, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações. E isso implica várias coisas, implica muitas coisas, implica a nossa própria vida. Se você não entendeu isso, você está num reino paralelo, e reinos paralelos rebeldes vão ser destruídos. Olha, eu citei só o exemplo de Herodes aqui, mas acontece vários e vários dessa maneira. Então, o reino de Deus, ele é estabelecido e ele está se estabelecendo, né? E vai continuar até que todas as coisas sejam colocadas nos seus devidos lugares. Essa é a mensagem do reino de Deus. Isso é o que vai acontecer. Então, nós vamos, nesse momento, vamos orar a Deus, Pai, que os nossos corações, os nossos ímpetos, ó Deus, a nosso desejo, vontade, ó Deus, estejam submissas ao Senhor, ó Deus, o Rei dos Reis. Cantamos aqui músicas maravilhosas, Senhor, para exaltar esse seu reinado, essa sua glória, Senhor. Mas pedimos também, ó Deus, que o Senhor acalme, ó Deus, o nosso ímpeto, que os nossos desejos estejam voltados, ó Deus, ao Senhor, os nossos corações convertidos, ó Deus, submissos ao Teu senhorio, ó Deus, que se o que há em nós, ó Deus, de pecado, Senhor, não confessados, ó Deus, sobre o nosso modo de viver, ó Deus, se não houve esse arrependimento, ó Deus, que haja, Senhor, haja essa submissão ao Teu senhorio, ó Deus, que a gente possa se alegrar, ó Deus, em sermos súditos, ó Deus, servos desse reino, Senhor, do qual o Senhor insere a igreja, do qual a gente aprende a amar, a servir, ó Deus, a gente recebe, ó Deus, o alimento para que sejamos transformados, Senhor. Nos ajuda, nosso Deus, nessa luta, Senhor, luta que temos contra nós mesmos, contra o pecado que ainda existe, Senhor, ainda não foi exterminados, ó Deus, ainda somos capazes de pecar, ainda nosso coração se orgulha, Senhor, ainda nossos desejos, ó Deus, muitas vezes ficam aflorados, Senhor, mas tende misericórdia de nós, ó Deus, de todos nós, Senhor, para que reconheçamos o Teu domínio, o Teu reino, Senhor, sobre as nossas vidas e nos empenhemos, ó Deus, em ser os Seus servos fiéis, ó Deus. Tudo isso colocamos diante do Senhor, no nome de Jesus Cristo, e que oramos. Amém. Queridos irmãos, à noite tem culto aqui às 18h, tem culto às 17h30 na congregação.
será celebrada a ceia também lá hoje, e que o Senhor possa nos abençoar nesse dia, continuar dando, a gente saia do jeito que a gente passou esses momentos aqui, né, agradáveis, e a gente continue diante do Senhor. Deus abençoe a todos.